Você já sentiu que carrega um peso que ninguém mais consegue ver? Não são as obrigações do trabalho, nem as contas que chegam todo mês. É algo mais profundo, mais silencioso. É aquele vazio que insiste em aparecer mesmo quando tudo parece estar bem. Uma inquietação que rouba sua energia, como se existisse um fardo escondido, invisível, mas real. Muitas pessoas vivem anos assim, acreditando que esse peso faz parte de quem elas são, mas a verdade é que ele não nasceu com você. Esse peso é feito de memórias, de expectativas não correspondidas, de palavras que marcaram, de culpas que nunca foram soltas. É como uma bagagem emocional que você nunca escolheu carregar, mas que foi ficando nos seus ombros ao longo da vida. E talvez você tenha aprendido a disfarçar bem. Para os outros, você parece estar bem, mas só você sabe o quanto esse silêncio pesa. Esse peso invisível não aparece de repente, ele se acumula. Primeiro, em pequenas frustrações que você ignora, depois, em decepções que você tenta esquecer, em mágoas que você finge não sentir. E, sem perceber, essas pedras se transformam em um muro entre você e a sua felicidade. Você continua vivendo, sorrindo, produzindo, mas por dentro há um desgaste silencioso. É como tentar correr com correntes nos pés. Você até avança, mas nunca na velocidade da sua verdadeira essência. O mais perigoso é quando você começa a acreditar que essa sensação é normal, que é assim mesmo, que todos carregam esse fardo. Mas não é verdade. Existe um jeito de se libertar, só que ele exige coragem para olhar para dentro e reconhecer o que realmente está pesando. E aqui está um ponto essencial. Ninguém consegue ser feliz de verdade quando foge da própria dor. Fugir só aumenta o peso. Encará-la é o primeiro passo para deixá-la no passado. Pare um instante e pense: de onde vem esse peso que você carrega? Talvez sejam lembranças de coisas que você fez e não consegue perdoar. Talvez sejam expectativas que os outros colocaram em você e que nunca foram alcançadas. Ou pode ser simplesmente a voz da comparação, que diz todos os dias que você não é bom o bastante. Esse peso nasce de crenças silenciosas, frases que você repete sem perceber. Eu não sou o suficiente. Eu não vou conseguir. Eu não mereço ser feliz. E quanto mais você alimenta esses pensamentos, mais esse fardo se torna parte da sua identidade. Até que você esquece que um dia já foi leve, espontâneo, livre. O seu código do eu de hoje é este. O peso que você carrega não define quem você é. Ele apenas mostra o quanto você precisa aprender a soltar o que não te pertence mais. Chega um ponto em que você precisa escolher continuar vivendo preso a esse peso invisível ou começar a caminhar mais leve. E soltar não significa esquecer, nem fingir que nada aconteceu. Soltar é dar a si mesmo a chance de viver, sem carregar o passado como uma sentença. A vida não é sobre carregar tudo o tempo todo, é sobre aprender o que cada dor tentou ensinar e deixar que ela vá,
porque enquanto você insiste em segurar, não sobra espaço para o novo entrar. Pense em quantas oportunidades você pode ter perdido por acreditar que não era capaz. Pense em quantas relações poderiam ter sido mais profundas se você não tivesse medo de se abrir. Pense em quantas vezes você mesmo se impediu de ser feliz, porque não soltou o que já não tinha mais lugar. A felicidade não vem quando tudo está perfeito. Ela começa quando você para de lutar contra si mesmo. Imagine sua vida sem esse peso invisível. Imagine acordar sem aquela voz que questiona seu valor. Imagine olhar para o espelho e não ver falhas, mas caminhos de aprendizado. Isso não é fantasia, é o resultado de um processo de libertação interior. A leveza chega quando você entende que não precisa ser perfeito para ser digno de amor. Ela aparece quando você se permite errar, mas também aprender. Ela cresce quando você percebe que não deve provar nada para ninguém, apenas viver em sintonia com quem você é de verdade. Esse é o ponto em que o peso começa a se desfazer. Não porque o mundo mudou, mas porque você escolheu mudar a forma como olha para si mesmo. E essa decisão é silenciosa, íntima, mas transforma tudo ao redor. Memorize no coração. A verdadeira liberdade começa quando você para de carregar o que nunca foi seu. Encarar a si mesmo talvez seja um dos maiores desafios da vida. É muito mais fácil culpar as circunstâncias, as pessoas, o destino, mas quando você tem a coragem de olhar para dentro e reconhecer o que está doendo, o peso começa a perder força. É nesse momento que você entende: a dor não é um castigo, é um chamado. Um chamado para crescer, para amadurecer, para se reconectar com quem você sempre foi, antes de carregar tantos fardos. A felicidade não está em viver sem dor, mas em não deixar que a dor determine o seu caminho. Quando você dá nome ao que pesa, quando aceita que não precisa mais viver sob a sombra do que aconteceu, você abre espaço para a cura. E a cura, muitas vezes, começa com um gesto simples: admitir a si mesmo que você merece ser feliz. O peso invisível que você carrega não nasceu para ser eterno. Ele só existe porque você permitiu que permanecesse até aqui. Mas a partir de hoje, você pode escolher Dixalô no passado e dar um passo em direção à sua verdadeira liberdade. A vida se transforma quando você para de esconder a dor e começa a escutá-la. Quando você entende que ela não veio para te destruir, mas para te mostrar que há algo maior esperando dentro de você. E esse algo maior só floresce quando você decide se libertar, se permita viver leve. Se permita ser feliz, porque a sua essência não é peso, é movimento, não é silêncio forçado. É voz que pode se expressar. Não é dor eterna, é aprendizado que abre caminho para a paz. Se este vídeo falou com você, compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua experiência pode ser a chave para inspirar alguém que também carrega um peso invisível.
se inscreva no canal para não perder o seu código do dia, porque a sua transformação começa quando você decide escutar o seu código do eu. Todo dia tem um código novo esperando por você aqui. Volte amanhã.